Boa noite, Danusa Neiva, tudo bem com você? Boa noite, professor Josemar, tudo jóia? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre algo que eu sei que você tem caminhado aí profissionalmente, que é a User Experience, né? E eu vou fazer o seguinte, eu não ia fazer assim, não, mas vou. Vamos começar falando um pouquinho sobre tua experiência profissional, onde é que você trabalha, como é a tua relação com o UX, Uhum, o que é que tu tens desenvolvido aí? uhum. Eu trabalho na DataPrev, né, já há 12 anos, mas na área de UX eu comecei a trabalhar mesmo há 4 anos atrás. Foi um desejo meu migrar para essa área, porque eu vejo um sentido muito interessante de realmente estar mais próximo da ponta, quem usa o serviço, e estar trazendo essa ponte para a equipe de tecnologia, que muitas vezes está distante. E a gente trabalha com clientes, nosso cliente é o governo, né, a DataPrev, ela desenvolve hoje sistemas para o Ministério da Economia, envolvida aí tanto aplicativos para o INSS, para a questão do trabalho, e a gente tem um desafio de uma abrangência muito grande, sabe? Quando a gente tem aí, por exemplo, o INSS, ele tem uma abrangência Brasil inteiro, né? Hoje todo mundo, em algum momento, vai precisar de um serviço do INSS. E aí a gente tem um desafio dessa escalabilidade também, como a gente melhorar essa experiência com desafios de desempenho e etc, né? Mas, assim, a DataPrev, quando a gente começou na equipe de UX, a DataPrev ainda era muito principiante nesse tema. Eu confesso que eu reconheço, assim, a gente demorou para entrar nesse processo de UX, e hoje ainda não é o modelo ideal, mas a gente já melhorou bastante. E hoje eu trabalho numa área que é responsável por fomentar e padronizar UX na casa. Então, a gente já executou muitas vezes projetos de UX, mas hoje a gente está assumindo mais uma posição de consultor de UX dentro da DataPrev, e aí os times de desenvolvimento, eles passam a incorporar essas habilidades, expertise em UX, e a gente faz o mentoreio, faz capacitações, faz o fomento de UX com o mercado para poder estar prospectando isso dentro da DataPrev. E a gente atua especificamente quando precisa executar em projeto e demanda, é mais em projetos estratégicos. Por exemplo, no ano passado, teve o auxílio emergencial e a DataPrev se envolveu nisso, e a gente precisou também ser envolvido para dar soluções mais rápidas de UX naquilo ali. Assim como o meu INSS, com as possibilidades da prova de vida ser online, né, ser remota. Então, a gente fez todo esse estudo, e tem um estudo aí que tem um impacto muito grande, e a gente diz assim, que dá motivação trabalhar com isso e ver que é para ajudar pessoas que estão precisando de um benefício, e pessoas que têm essa questão também que é muito desafiadora para a gente, porque o público é um público, muitas vezes, com conhecimento digital muito baixo. E como é que a gente torna isso acessível? O meu INSS, logo, algumas versões anteriores, tinha uma linguagem super difícil. Eu, que sou mais familiarizada com tecnologia, não conseguia entender algumas coisas, e é incrível como a gente da área também tecnológica assume termos que é comum ali para o cliente, para a gente, mas para o usuário, ele usa outra linguagem, outros termos, e a gente muitas vezes está distante disso. Então, trabalhar com o X é realmente tentar se botar no lugar de quem precisa, e a campo é uma maravilha, porque a gente vê realmente a dor, e ainda tem muitas dores, a gente sabe, mas a gente vai conseguir melhorar algumas coisas. Legal. Eu tenho defendido a ideia de que trabalhar com o UX é exatamente isso, sanar a dor da pessoa que está do outro lado com Uhum, a oferta de uma solução para um problema ou de um ganho, né, do outro lado. Ou seja, a gente trabalha
dentro de UX, a gente trabalha com a ideia de oferta e demanda, né? Uhum. Você trabalha no setor público, mas está ofertando ali um ganho ou uma solução de problema para os teus clientes finais. Uhum. E, normalmente, Danusa, quando você trabalha hoje mais dando consultoria, trabalhando com UX, você foca exatamente nesse usuário de baixa intimidade tecnológica, ou você está trabalhando com algo business to business? Como é que está essa tua relação hoje? Uhum. Então, pegando o exemplo do meu INSS, né, quando a gente pensa em propor uma solução para o meu INSS, a gente busca entender qual é o público, primeiro, o que é mais acessado. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o requerimento de pensão por morte é algo que é muito procurado, é muito acessado, e tem alguns desafios e alguns problemas. E aí a gente costuma fazer uma pesquisa para tentar montar os personas, os perfis extremos. Porque assim como a gente precisa atender aquele perfil extremo que não tem afinidade com tecnologia, a gente também precisa entender aquele que tem mais afinidade para dar uma solução também boa para ele, né? Ele não pode ser esquecido. Mas, assim, a gente precisa entender qual é o segmento mais importante, porque a gente sabe, por exemplo, dentro do serviço que tem ali, do INSS no aplicativo, existem vários públicos, mas tem alguns públicos ali que não vão usar com tanta frequência ou não tem um volume tão grande considerando a população aí que acessa. Então, esse público, ele não é tão priorizado numa primeira instância de estudo, e a gente foca naquele público que é o maior, o que gera fila no atendimento, o que a gente sabe também, que aí tem uma questão que a pesquisa de campo revelou para a gente também, que normalmente quem não tem essa, que chama um termo muito usado, alfabetização digital, né? Quem não tem acaba usando, pedindo para o seu filho, para uma pessoa da família, o seu vizinho. Então existe ali uma outra pessoa que usa o sistema para resolver aquilo. Mas isso, mesmo existindo assim esse persona intermediário aí, a gente sabe que a gente quer, na verdade, facilitar cada vez mais para que aquela pessoa que não tem tanta afinidade, ela consiga realmente usar, né, o serviço. Então, a pesquisa de campo é o ponto-chave mesmo, né, a gente tentar entender em profundidade, a pesquisa qualitativa é a mais poderosa para isso. É aquela pesquisa que a gente vai numa agência do INSS, escuta, observa, a gente escuta as dores e sem pressa, é para a gente realmente se aprofundar e descobrir motivações, insights, enquanto a pesquisa quant, ela vai dizer, muitas vezes, o que é o problema, a quali vai justificar para a gente o porquê, né? E aí a gente pode ir por um erro até no grupo que a quant está dizendo que aquele grupo age daquela forma, mas, na verdade, dentro daquele grupo tem vários perfis diferentes e agem com motivações diferentes. E só a quali, a pesquisa quali, que é entrevistas e observações, a poder responder isso para a gente. E a gente já fez algumas pesquisas de campo com a INSS também, usando uma abordagem, dado um determinado desafio, que uma vez pediram para a gente analisar, a gente fez uma rodada de uma oficina de Design Thinking, e aí tentou usar um mapa do sistema ali para entender vários agentes. Eu lembro que o desafio era para tentar diminuir a fila de processos represados, que hoje é um grande desafio, e piorou na pandemia, mas isso que a gente fez foi antes da pandemia. E aí a gente teve um trabalho de entender quem eram todos os agentes ali para resolver um processo do INSS. Tinha desde a AGU ao Conselho de Recursos e recursos da primeira instância, revisão, depois vem um recurso. Então, teve essa área que era o comitê que resolvia isso, o INSS, e aí a gente precisou escutar. É importante também alertar isso, a gente escuta não só o usuário, mas também a gente escuta quem atende,
porque é importante a gente entender o processo que está sendo feito para tentar descobrir se existem falhas ali, porque é interessante que quando um usuário bota na loja que está com problema do INSS, e a DataPrev vai olhar, às vezes o problema não é no aplicativo, o problema é em outra área, mas para o usuário não quer saber se aquilo é no aplicativo, se é no canal 135, se é no atendimento lá do INSS, se é um problema do processo. A experiência dele não é interface, não é um produto digital, né? É uma jornada aí que vai desde o momento onde ele precisa, ele tem uma necessidade, o que é mais popular para ele é ir numa agência. Hoje. Então, que legal. Então, é um grande problema de arquitetura de informação, né? Você Isso. tem que modelar uma arquitetura de informação baseada no modelo de negócio lá do INSS, das empresas, as empresas que estão, empresas públicas, no caso, que estão ligadas ali, e ofertar ao cliente uma arquitetura de informação clara. Por isso que você tem que estar nas duas pontas, né? E além da pesquisa de campo, que depois eu vou querer que você fale um pouquinho mais sobre essa ideia de pesquisa de campo, porque o pessoal que está nos assistindo precisa pelo menos ter um entendimento acerca disso. Mas antes de chegar nela, você usa alguma ferramenta específica por exemplo, nessas metodologias ágeis, você utiliza... Eu sei que você gosta de design thinking, né? E você tem utilizado isso para modelar a arquitetura de informação. Como é que você começa o planejamento de quando você tem um desafio de oferecer uma experiência de usuário completa para os teus clientes? Eu vou contar a jornada ideal agora, né? Considerando que é um produto novo, que está entrando, é um desafio, porque a gente tem vários caminhos, e o mais comum para a gente hoje é um produto que já existe, é a evolução, então a jornada não é completa. Mas uma jornada completa, no momento que chega um desafio para a gente, o desafio muitas vezes chega num tom já de solução. A CTPS digital foi assim. Foi lá uma decisão do governo e pediu uma carteira digital, a carteira de trabalho passaria a ser digital. E aí a gente, com essa visão de UX, a gente precisa, mas por que precisa de uma carteira digital? Aí a gente precisou ir a campo, fazer uma pesquisa, primeiro tentar redefinir o desafio num tom de problema, sem imaginar que a carteira precisava ser digital, porque esse é um grande X da questão. Se a gente vai a campo focado na solução, a gente limita a nossa pesquisa mesmo, a gente não abre para insights que poderiam ser poderosos para agregar até numa solução digital. Então, primeiro a gente fez reunião para redefinir um desafio no tom do problema, aí a gente foi a campo, fez pesquisa, entrevistou em diferentes locos, e isso a gente faz com autorização também do cliente, que tem que ir nos cines, etc., da vida, e aí a gente, ao fazer a pesquisa de campo, primeiro a gente foi com uma hipótese, né, a gente desconfiava, pela nossa experiência própria, que a carteira de trabalho não era algo importante. E a gente costuma deixar a carteira de trabalho dentro da gaveta em casa, e só é apresentada quando está de férias, quando sai de uma empresa, entre outras, é aquele documento ali que é só para assinar, né? Então a gente ficou assim, caramba, por que um cidadão vai querer instalar um aplicativo de carteira de trabalho, né? Então a gente foi a campo, teve vários insights e também curiosidades, porque eu nunca imaginava que uma carteira de trabalho era tão importante para uma pessoa. E a gente tem uma pessoa que até hoje eu lembro dele, porque ele tocou meu coração mesmo. É um trabalhador bem humilde, ele estava lá para renovar a carteira de trabalho, levou a antiga, aquela carteira enorme, toda rasurada até já. E ele disse, a gente perguntou, né, qual a importância da carteira de trabalho para ele, e ele disse, isso aqui para mim é dignidade. Eu mostro para minha neta minha vida aqui de trabalho, e eu me acho importante por causa disso aqui.
Então, aquilo ali tem um valor para ele emocional enorme, e a gente ficou pensando como é que ele, que ali tem algo, papel, com a vida, a história, como é que a gente traz esse valor para um aplicativo, né? Então, a gente tem essa questão desse desafio, e a gente tentou entender toda uma jornada maior, mais ampla, para se aprofundar em outras soluções. No final das contas, para resumir, depois da pesquisa, a gente fez a análise, a síntese dos dados, que a gente sintetiza em personas, são esses perfis chaves extremos que a gente quer representar para sintetizar os dados, onde isso é anônimo, os dados ficam anônimos, na verdade, a gente bota o nome, muda o nome, a gente não precisa representar nada que identifique o usuário, porque aquele persona pode identificar um grupo de usuários também, e a gente, às vezes, tem uma técnica que é mapa de empatia, onde você tenta mapear ali o que ouve, o que observa, porque, assim, o usuário fala uma coisa, mas na prática faz outra. E tem as influências que ele tem, então a gente tenta pensar no que ele pensa, o que influencia ele, quais são as maiores dores, as maiores necessidades, e aí isso tudo sintetiza num persona. Desse persona, a gente faz uma oficina, é aonde a gente aplica aí as abordagens do Design Thinking. Hoje o nosso framework, ele tem as etapas do Design Thinking, mas a gente tem uma etapa a mais, que aí eu falo daqui a pouco. Então, a gente faz uma oficina de ideação, onde a gente chama as pessoas de diferentes perfis, e o cliente pode participar também disso, porque o cliente, para a gente, não é o usuário, o cliente é quem está demandando e pagando ali, né? Então, o cliente também pode participar. Nessa nossa oficina, eu não lembro, foi em 2017 isso, se o cliente participou, mas em algumas oficinas ele participa. E aí a gente faz pesquisas de analogias, inspirações, tenta encontrar inspirações fora do Brasil, no governo, dentro, e aí se aprofunda, e às vezes não é diretamente uma analogia naquela área, mas é o que aquilo, qual a experiência que aquilo remete, onde eu posso encontrar conceitos parecidos com isso fora, né, que pode dar insights. E aí a gente faz usa o brainstorm para fazer essa ideação, né, que é a ideia que não barre a criatividade de ninguém, trabalhe essa coisa de um construir em cima da ideia do outro, e depois da ideação, que a gente segue uma etapa de priorização, onde no Design Thinking a gente também tem que ter em mente que isso precisa ter valor para o usuário, que é o principal, mas também precisa ser viável para o negócio, precisa fazer sentido para o governo querer investir nisso, precisa estar no eixo de atuação do governo também, é viável frente às políticas públicas, vai ter mudança legislativa, então tudo isso precisa ser analisado, e a questão da viabilidade técnica, se para o tempo que se quer é viável fazer aquilo ou não, né? Então, essas coisas são as coisas que norteiam a priorização. E aí, a ideia depois é a gente fazer protótipos rápidos para conseguir obter feedback. Nessa etapa do CTPS, a gente não voltou a campo para validar com o usuário, mas esse é o ideal. É a gente ir a campo, validar com os usuários para ver a percepção e a aceitação deles com aquilo, porque a gente entende que aquele retorno é uma nova descoberta, onde eles vão dar insights, e é o que eu posso descartar completamente a minha ideia, ou evoluir, né? E aí tem um conceito, que é onde a gente usa, que é o do Lean Startup, que é usado muito essa filosofia Lean, né, que veio lá do Lean Manufacturing, onde a gente tenta priorizar aquilo que é mais arriscado, aquilo que, se errar, se falhar, vai precisar ser descartado. Então, é o que a gente está incorporando isso para ser o padrão hoje no framework de UX, e a gente usar essa ideia do Lean para priorização do que a gente vai prototipar, para validar cedo e evoluir para um protótipo de mais alta fidelidade depois, e aí faz o teste, vai pivotar, que seria descartar ou avançar, e aí a gente guiar esse desenvolvimento, que depois os times da DataPrev hoje eles usam a metodologia do Scrum para fazer o desenvolvimento, mas a ideia é que a gente aplique aí a validação dos protótipos antes, né? E tem um ponto que hoje a gente não faz, e que a gente sabe que é essencial, que é a pesquisa quantitativa, que é a gente mensurar
o comportamento após o produto estar em produção e a gente saber como é que está o engajamento. Hoje a gente não tem isso e a gente sabe que é poderoso para juntar com os dados quali e a gente conseguir monitorar. E aí é essa mais ou menos a nossa jornada, que é a jornada ideal, mas a gente às vezes... Claro, tem os desvios de percurso, né, naturais da atividade, né? Uhum. Lidar com desenvolvimento de produtos nessa natureza é sempre muito difícil. Bacana essa jornada, é curioso assim, começa lá naquela experiência anterior, né, do usuário, quer dizer, a UX, ela começa, na realidade, na necessidade, na dor que aquele cara que vai ser o usuário ainda está sentindo, ou seja, já começa lá atrás, né? Naquilo que você vai oferecer como solução ou como ganho para ele, né? E aí você usa Lean, você usa Design Thinking, Scrum, a jornada é bem bacana, legal. Danusa, falando no mundo privado hoje, a User Experience é muito utilizada também para captação de dados, né? Você cria modelos de designers amigáveis, designers úteis e tal, para jogar esse cliente dentro de uma landing page e dali captar dados. E outras, e ainda há também a questão de pessoas que usam designers baseados nessa concepção de experiência do usuário para capturar dados vindos de outras fontes, por exemplo, das redes sociais, daquilo que é chamado de conteúdo gerado pelo usuário, né? Como é que você vê isso hoje? Eu vou perguntar de 2 pontos de vista. Assim, como é que você vê a UX na captura de dados? Pelo lado da construção tecnológica e depois pelo lado ético dessa construção aí. Essa pergunta é boa. Essa questão... Espero que não seja difícil. Essa questão que tem a ver com Data Analytics, que é muito usado, né, para fazer o monitoramento desses dados e entender como é que está o engajamento do usuário e dali eu tomar uma decisão por qual caminho seguir. Aí tem uma diferença que antes eu queria falar sobre as 2 áreas, né, UX e Marketing. E aí a gente ainda tem Data Science, né, que aí é outra área que também usa, né, esse volume aí cada vez maior de dados e que é importante ser processado e analisado estatisticamente, né? E aí a gente tem um desafio que essa diferença do mundo de marketing e o time de UX é o propósito, né? A gente em UX, a gente é advogado do usuário. E o time de marketing é advogado do negócio. E aí a gente tem 2 mundos que precisam ser... Nem sempre, cuidado com as acusações. É verdade. Brincadeira. Mas, assim, marketing talvez tenha surgido até antes do UX, né? Porque UX, ele não é novo, talvez no Brasil está sendo mais, mas UX nasceu o termo lá na época da Apple, junto com isso, lá na década de 90, mas só se popularizou. Só tem 100 anos. Só se popularizou mesmo depois que saiu do site e foi para dispositivo móvel, né? Aí que as diversas experiências que o usuário tem. Mas o que eu queria falar, assim, é sobre essa questão do quanto que é valioso a gente entender os caminhos que o usuário está percorrendo. Por exemplo, eu tenho uma funcionalidade que é muito crítica para o negócio. E a gente precisaria que ela estivesse mais... tipo assim, é o ponto X da questão do negócio ali, só que os usuários não estão encontrando. Então, esse estudo do
da análise quantitativa do comportamento do usuário, pode revelar erros na arquitetura da informação, como uma funcionalidade está muito escondida, o caminho que o usuário está tendo e por que ele está desistindo, por que ele está abandonando. Porque, às vezes, ele entra numa jornada ali para consumir um serviço e chega na metade, ele não consegue concluir. Por que não está conseguindo concluir? Será que é um problema de usabilidade? Será que ele realmente não está conseguindo entender os caminhos? E a gente tem que lembrar que o culpado não é o usuário. O problema é a solução que a gente está dando e ali ele pode estar encrencando no problema. Então, a análise em funil aí, né, por etapas, para se saber o engajamento se está indo bom ou não, isso aí pode dar informações valiosas para a gente, para melhorar a experiência do usuário. E a gente saber o que tem mais engajamento também faz com que a gente tenha um maior esforço, né? Se eu sei que tem uma funcionalidade que quase ninguém usa, primeiro eu vou saber por que não usa. Mas depois de tentar melhorar, viu que não usa mesmo, porque às vezes o cliente pede funcionalidade que ninguém quer. E a gente precisa entender que aquilo ali não vale investimento mais. Então, assim, é uma informação muito importante para UX, para marketing, para o pessoal de data science também. Mas existe uma questão aí ética que para todo mundo, e não só nessa parte de análise de dados, mas também no design que a gente faz, porque eu preciso entender o que é que eu estou querendo com aquilo, e se eu vou ultrapassar os limites, porque aqueles nudges, né, que os empurrõezinhos, ele pode ser feito para o bem, como ele pode ser feito para o mal, né, e aí eu estou usando das fraquezas cognitivas, comportamentais, para poder induzir ele a uma tomada de decisão que não é consciente, e isso não é ético. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com isso. Tem a questão hoje também de outras questões éticas que envolvem design, a lei de proteção de dados, o quanto que a gente realmente está pedindo consentimento, autorizando, não compartilhar os dados a base sem autorização do usuário, então não usar fontes que ele não autorizou, então e também pedir mais do que precisa, né, que é outro ponto da lei de proteção e que a gente está muito ligado a esse, tanto que quando saiu a lei de proteção eu vi como algo muito bom para a UX, porque é algo que a gente defende de não pedir muito, de reduzir, porque às vezes é aquelas informações excessivas, e por que se quer tanto aquilo? Então, focar na necessidade, o que é o mínimo necessário para fazer. E aí tem um outro ponto, que é quando às vezes, é uma discussão agora também, que está muito em debate, que tem esse movimento de design centrado no usuário, existe um movimento de crítica já a isso, que eu sou dessa linha de crítica também. Quando a gente bota o usuário muito no centro, a gente também pode deixar de pensar no sistema e o impacto que aquilo traz se você não pensar de uma forma sistêmica. Por exemplo, o Airbnb é um exemplo disso para mim bem claro. Ele, quando surgiu, ele pensou no usuário final interessado no serviço deles, que tanto quem vai alugar e quanto quem vai vender, né, alugar seu imóvel, né, o inquilino e o outro que eu esqueci agora. O ofertante, o locatário. E aí ele não pensou o impacto que aquilo traria para o condomínio. Ele não pensou o impacto que aquilo traria para a cidade. E está sendo um impacto muito grande, cidades como Nova York, se eu não me engano, Berlim também, que estão proibindo uma estadia longa, porque eles perceberam que está tendo um êxodo urbano. As pessoas estão saindo da cidade para morar no interior, porque o imóvel começou a ficar muito caro. Porque justamente essa briga aí de oferta do Airbnb para turismo, que enfraqueceu a rede hoteleira, ela começou a também afetar quem mora de aluguel. E também os condomínios, como tem sido uma queixa, gente que tem um apartamento, aluga e vem fulano, faz uma festa.
E a gente viu casos há pouco tempo de problemas que o Airbnb não se ligou sobre equipamentos de segurança numa casa, né? Essa coisa de lugares onde tem aquecedores, a questão do vazamento de gás, que matou a família inteira no Chile. Então, são coisas que não foram pensadas e que o Airbnb está pagando um preço hoje de multas por questões não pensadas. Então, é ruim para o negócio, é ruim para o sistema. E o usuário aí pode ser bom para o usuário, mas para o sistema não é. Então, assim, o design responsável, hoje tem um movimento não se falando mais de design centrado no usuário, mas design de serviço, design sistêmico, onde a gente tem que pensar no usuário, mas também pensar no entorno dele. Em marketing, a gente tem construído uma reflexão muito profunda sobre isso. Chama-se equilíbrio do sistema de marketing, né? O sistema de marketing, na realidade, ele inclui não só o ofertante e o demandante, mas ele inclui todos os stakeholders, né? Todas aquelas pessoas e entidades e lugares que podem, de alguma maneira, ser afetados, tanto positiva quanto negativamente. E aí, há uma linha hoje científica chamada macromarketing, que se preocupa exatamente com esse equilíbrio, o equilíbrio do sistema como um todo, né? De todos os participantes daquele sistema. É muito bacana saber que UX está preocupado com isso, né? Que os profissionais de UX estão preocupados com isso, porque, na realidade, isso são duas áreas que convergiram de uma maneira muito próxima, né? Marketing, na realidade, ele puxa um pouco de tudo, né? Ele puxa de tecnologia, ele puxa lá de estatística, ele puxa lá de... A gente usa pesquisa quali, quanti, e tal, usa psicologia, sociologia, e essa mistura que faz o marketing uma ciência complexa, né? E, ao mesmo tempo, a gente paga um preço muito caro pela imagem ruim, porque as pessoas... Estou lhe dando alfinetada não, Danusa. Porque as pessoas têm essa impressão, e eu vou chegar onde eu quero, as pessoas têm essa impressão de que o marketing serve apenas para difundir alguma coisa, confundem marketing com publicidade, né? E quando você confunde o marketing com publicidade, você limita tanto a ideia de marketing, quanto a própria ideia de experiência geral do usuário, né? E isso é um dos pontos que eu considero mais importantes, porque eu gostei da linha que você está indo, porque eu também sou dessa linha, que a experiência do usuário não é apenas com o serviço tecnológico, é com a oferta de valor completa, né? A oferta de valor completa. Então, Danusa, dentro dessa visão que você coloca aí, como é que você enxerga hoje também, já fugindo um pouquinho assim, estritamente do UX, e indo lá um pouquinho em Data Analytics, Data Science, que captura muito dado de fora, e esse dado de fora é analisado estatisticamente para jogar, eu digo de fora assim, de fora do seu sistema, né? Ele arranca lá das redes sociais, arranca lá de onde o usuário nem imagina que ele deixou rastros, né? E aí, de repente, algumas empresas têm utilizado isso para fazer perfis muito individualizados. Por exemplo, eu entro no meu carro, o meu celular diz: falta 7 minutos para você chegar na sua casa. Os caras já sabem que naquele horário que eu entro, né, no meu carro, eu estou indo para casa, né? Aí, até que ponto essa experiência mais ampla, que inclui a captura de dados, ela está invadindo a vida das pessoas? Como é que você, como profissional de UX, dentro de uma empresa pública, vê isso? Essa questão eu
desativei esse rastreio aí de localização, porque eu me sinto invadida na minha privacidade. Um dia, quando eu olhei lá no Google que ele tinha o rastreio de todos os lugares que eu ia, eu falei assim, não, não quero isso, não quero. Com certeza. Esse benefício, essa facilidade que ele dá, a gente perde o valor da liberdade. E é uma coisa, assim, que as pessoas estão sendo seduzidas por essas ofertas fáceis, né, que estão sendo... Eu não sei o que aconteceu, mas a nossa... Eu falei contigo no WhatsApp sobre a reunião que foi... A gente mudou o horário, e no meu Google Calendar estava já alterado o horário, e não foi eu que fiz, não. Aí isso assusta. Eu sou realmente preocupada com isso, porque você não sabe as intenções por trás dessa base volumosa de dados que estão sendo coletadas, e a gente sabe que não é de graça, né? A gente é o produto aí, e existe uma necessidade de venda. E essa necessidade de venda, toda a questão de lei de proteção de dados veio para tentar limitar, né? Começou lá na Europa, o Brasil seguiu o modelo da Europa, mas, assim, são freios. Hoje a gente vê as redes sociais querendo dizer o que é liberdade de expressão, dizer o que é democracia, dizer o que é válido e o que não é válido. Então, a gente está perdendo a liberdade e a gente precisa, que é uma questão de um movimento de consciência para uma população que não conhece. Porque a gente que está dentro desse mundo, a gente conhece. Isso. A gente sabe. Então, quanto que é o nosso papel de trazer uma consciência? Tipo assim, eu tenho que trazer para o usuário informação, para ele decidir, não para ele ser induzido a algo que ele não sabe o que está acontecendo. E claro que tem muita gente, talvez seja o senso popular, de não estar ligando para isso. Sim. Mas se você conversar com pessoas de países onde existe um desenvolvimento educacional maior e uma consciência política maior, eles são muito mais evoluídos na discussão sobre isso. A gente vê até a questão da popularidade de redes sociais do WhatsApp, como no Brasil é bem maior, e me surpreende quando eu encontro pessoas nos Estados Unidos que dizem que não usam o WhatsApp, que não usa redes sociais, que não coloca as coisas no Google, e eles têm os fundamentos, por que não? E isso é realmente um alerta para a gente, que a gente não sabe, o grande petróleo hoje são os dados, né? Então, com certeza. E é a gente que está ali. Pois né? Esse medo que você está, esse receio, né, que você está comentando, assim, esse comportamento das pessoas lá fora, né, na Europa eles também têm tido muita reflexão sobre isso, e o Brasil sem dúvida alguma, um dos maiores usuários de redes sociais do mundo, se não for o maior, né? Uhum. E a gente vê, assim, coisas como palavras que não podem ser ditas quando está transmitindo uma live, se disser, a live vai cair. Então, esses caras estão determinando ali o que é certo, o que é errado, o que é que você pode dizer, o que é que você não pode dizer. E muita gente não se dá conta que quando você usa essas redes, você está usando um serviço público, embora seja de origem privada, mas é um serviço público, né? E essa discussão está aí permeando, e é isso que eu tenho pensado sobre UX nesse ponto mais crítico, sabe, Danuta? Porque, na realidade, a promoção de uma experiência facilitada de usuário, quando eu digo, meu celular me mostra aqui o caminho, como se eu precisasse saber o caminho de casa, né? Mas ele também provavelmente sabe o último restaurante que eu fui, ele sabe onde é que eu trabalho, ele sabe para onde eu vou todo dia, sabe, porque quando eu entro no carro para deixar meu filho na escola, ele também já diz, você está a 10 minutos, a 15 minutos da escola, né? E aí é impressionante porque ele sabe que é a escola do meu filho e não o meu trabalho, né? E tudo isso é parte disso que a gente chama de experiência do usuário, né?
é a programação, é o back-office da experiência do usuário, que você vê ali na sua tela, e talvez seja esse o grande problema. As pessoas veem a facilidade na tela, no front office, né? E diz assim, beleza, é bom porque ele está me alertando, ele mudou minha agenda sem eu nem precisar escrever, isso é massa. E às vezes eu estou falando aqui e o meu celular responde alguma coisa, né? De repente está consultando uma palavra que eu disse. E não entendem que por trás dessa experiência que parece magnífica, também tem ali problemas, questões que podem ser problemáticas para o desenvolvimento da nossa liberdade, para o desenvolvimento da nossa identidade, né? Porque acaba influenciando em quem nós somos e tudo mais. É um papo legal. Esse papo aí, acho que a gente precisa ter uma outra conversa para levar mais. Mas deixa eu só fazer um parênteses, que eu esqueci de falar na minha fala sobre a personalização na experiência. Isso é algo fundamental. Show. Que a gente precisa, porque a gente oferece uma solução achando que todo usuário é igual, e tratar de uma forma personalizada é algo que isso trouxe um benefício, uma experiência que a gente já sabe como é, e a gente quer esse atendimento. No serviço público, a gente precisa entender que existe um público, por exemplo, o meu INSS hoje, se a gente entrar, hoje ele ainda não é personalizado, mas já é uma discussão que a gente está tendo, se eu tenho pessoas que estão próximas de uma idade já de aposentadoria, os serviços que eu tenho que oferecer para ele é diferente de uma pessoa que está em idade ativa. Uma mulher, ela tem alguns serviços por causa da licença maternidade, diferente do homem. Então, tem já alguns segmentos que a gente pode diminuir a carga cognitiva da gente, quando a gente vê várias ofertas, é ruim. A gente não consegue tomar uma decisão. Então, eu preciso diminuir, priorizando aquilo que é mais comum para o meu perfil, para chamar a atenção mais para isso, né? Aí é onde tem um positivo, né? Que a gente realmente está querendo usar para ele ter uma experiência mais fácil, conseguir alcançar o objetivo dele mais fácil. Né? Que é outra questão que a UX se propõe a resolver, ou pelo menos a contribuir, é justamente essa ideia essa situação de que a internet oferece um zilhão de coisas ao mesmo tempo, né? E aí o excesso de informações também leva você a se perder no meio da caminhada, né? Por isso, tanta importância na arquitetura da informação dentro de um projeto de UX, né? Danusa, para finalizar, assim, eu queria que você fizesse um resumo, assim, do que você considera. Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas se você fosse dividir, assim, um projeto efetivamente de UX, você fosse começar agora um projeto de UX, em quais seriam essas etapas exatamente para quem vai começar um processo de UX, como é que você indicaria que esse projeto começasse e como é que você, o que você teria a dizer a uma pessoa que quer começar um projeto baseado em UX? Primeiro, eu gosto os três pilares do design, que é empatia, colaboração e experimentação. A empatia no sentido da gente realmente entender que esse é um pilar para a gente entender o problema mais a fundo, entender o usuário, e sabendo que aquele primeiro desafio que foi pedido, ele precisa ser redefinido e redesenhado depois de uma escuta ativa do usuário. Colaboração, porque sozinho, com o modelo mental só, a gente não consegue pensar numa melhor solução, e a gente tem que trabalhar muito aquela questão da criatividade coletiva, de diferentes perfis, e trazer todo mundo para uma mesma pauta ali de análise do problema, pensando de uma forma diferente, como que a gente evolui quando a gente conversa com o outro. A gente expõe uma opinião, o outro diz outra, a gente pode até discordar dele, mas isso já faz eu pensar em algo melhor em relação à minha primeira ideia. Então, é essa a questão do quanto que a colaboração traz uma construção criativa e inteligente para uma solução. E
a experimentação traz algo que, para mim, eu estou aprendendo a lidar com isso na vida, é tolerância à falha. É a gente entender que tem um livro que se chama Design para a Vida. Eu li e estou aplicando na minha vida. E a gente precisa, às vezes, quem tem a mente muito perfeccionista tem dificuldade para isso, e a gente já quer desenvolver o ideal. A gente já quer, e a gente tem dificuldade de abandonar, né? Aquilo que a gente está investindo tanta energia. E aí, desenvolvimento de software mesmo, a gente tem muito a gente foi conduzido para a linha de achar que a gente está desenvolvendo requisitos. E ali a gente vai já com aquilo, é uma lei que a gente vai seguir. Isso. E a ideia de UX traz a filosofia de experimentação para a gente entender que a gente está lidando com hipóteses. E ao ir a campo e escutar o usuário, eu posso ter aquela hipótese refutada por completo e eu preciso abandonar. Eu tenho que ter desapego. Porque eu tenho que falhar cedo, porque não adianta investir. E isso é muito... Se as empresas entendessem como o UX traz redução de gasto, se trouxesse essa ideia do processo de UX, de escutar mais o usuário cedo, porque às vezes só quer escutar quando já está lá na loja em produção, e aí já errou, né, muito, e o quanto que as empresas ficam, elas falham e falem porque não conseguem ter essa escuta de entendimento. Outro ponto para os empreendedores que querem iniciar um negócio, às vezes a gente quer iniciar já pensando na solução, né? Mas muitas empresas, elas não conseguiram sobreviver porque elas não entenderam o propósito dela. E esse propósito não pode ser o lucro. O propósito tem que ser algo maior. E aí é onde eu tenho que entender qual necessidade humana para um segmento de usuários eu estou querendo resolver. É algo que é o X da questão do início dessa jornada, né? Então, o meu desafio, minha necessidade maior, o propósito do meu negócio tem que ser o quê? E aí essa jornada, ela ajuda a resolver, né? E aí o design para a vida também ajuda a gente Vou ler esse livro. Né, que pode ser trabalho, enfim. É bem interessante trazer para a vida essa filosofia também. Legal, com certeza. Enfim, o desenvolvimento de UX, então, é basicamente uma atividade coletiva, né? Mais do que coletiva, uma atividade conjunta de muita cooperação, de muita investigação e de muita escuta, não é isso? A gente, às vezes, pensa que o cara vai sentar atrás de uma mesinha, vai desenhar o projeto todinho, vai transformar em código e depois dizer, pronto, está feita aí a experiência do usuário, né? E o protótipo é o mais rápido, a menor dor de cabeça, a maior dor de cabeça é entender o problema. Sim, né? sim. A prototipação talvez seja uma das partes mais fáceis do desenvolvimento de qualquer software, né? O problema é quando você começa a experimentar e aquele negócio, nada do que o desapego que você falou, às vezes é muito difícil depois que a gente bota a ideia na cabeça e vai desenvolvendo, né? Principalmente porque dá trabalho, né? Desenvolver isso. Tanusa, minha querida, muito obrigado aí por esse tempo que você dedicou aqui para a gente. Eu agradeço demais, foi ótimo, aprendi muito aí com você nesses momentos. Tá? Vou aproveitar a sua dica de leitura aí, o Design para a Vida, e vou tentar aplicar. Muito obrigado mesmo, viu? Grande abraço. Eu agradeço pelo convite, espero ter ajudado, de alguma forma, essa turma de marketing e eu sei que eu tenho realmente alguns entendimentos errados também da área de marketing, preciso estudar mais. Mas, assim, eu escutei algumas experiências bem legais que, por causa do livro Design da Vida, se você ler, você vai ver uma dica que ele dá lá, experimentar algumas ideias de mudanças de carreira, etc. E aí eu fui pesquisar, só para fechar essa ideia bem legal para vocês tentarem. Claro, fique à vontade. Eu entrevistei, eu pedi uma hora na agenda de um monte de gente que trabalha hoje em empresas grandes. E eu queria escutar como eles faziam na prática a pesquisa com o usuário. Aí eu falei com gente da Easyvest, Nubank,
PagSeguro, e foi muito legal, porque eu me surpreendi, esse pessoal tem 1 hora para conversar comigo. Depois, foi muito interessante, porque eles mostraram como, por exemplo, a Easy Invest, eles têm uma união, são times separados, marketing e UX, mas eles trabalham também muito juntos. E esse trabalho em conjunto ele é muito rico, e a gente precisa realmente unir as forças para ajudar a pensar de uma forma sistêmica, porque é a riqueza coletiva, né? Se a gente ficar nos silos, a gente não consegue. A gente tem algumas limitações na UX que o outro olhar precisa se unir, né? E eu tenho certeza que vai ser um crescimento e a gente ter esse olhar também da lente da ética naquilo que a gente faz. Né? Com certeza. Foi um prazer e desejo aí tudo de bom para os alunos. Valeu, Danusa. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Quem sabe aí eu lhe exploro ainda daqui para o fim do curso de novo. A gente ter outros papos aí, porque realmente o papo muito rico, mas eu me comprometi a ser só 1 hora de entrevista. Obrigado mais uma vez, minha querida. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.